Graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado, tudo pela graça. Pela graça somos salvos, pela graça estamos aqui, pela graça vamos ler, pela graça vamos iniciar esta leitura 48 de 100, 48º dia de 100 para a glória do Senhor, segunda parte. Amém? Só faltam 2 capítulos. Nós já lemos Esther do capítulo 6 ao 10, aí depois terminamos o livro de Esther, na sequência já entramos em Jó, lemos Jó do capítulo 1 ao 3 e agora vamos entrar em Romanos, do 7 ao 8. Amém? Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem, por todo o tempo que vive. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Paz em Jesus, Kaique, Deus abençoe. De sorte que, vivendo o marido, será chamado adúltera, se for do outro marido, mas morto o marido, livre está da lei. E assim não será adúltera, se for do outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais douto, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Olha só, demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, quando nós não estávamos servindo a Deus, foi bênção culto hoje, Kaique. Glória a Deus, palavra abençoada, culto abençoado hoje. Santa Ceia, foi bênção. Porque, Romanos 7,5, porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros, para darem fruto para a morte. Olha só, pega isso daí, ó. Mas agora que estamos em Cristo, mas agora que somos salvos, mas agora que somos libertos, mas agora que somos uma nova criatura, mas agora, olha que a Bíblia fala, mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, do pecado, para que sirvamos em novidade de espírito, não na velhice da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Amém, glória a Deus. Nós esperamos vocês, vai ser uma honra tê-los aqui conosco aqui. Amém? Aqui é a casa do Pai e as portas estão sempre abertas para vocês. Amém, Kaique? Deus abençoe. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Aqui está falando da carne, da luta com o espírito. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. Assim a lei é santa. Assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo, tornou-se-me o bom, em morte, de modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Nós somos vendidos para o pecado. Nós podemos ver isso lá em Gênesis. Em Gênesis, quando Adão ele peca, foi como se fosse um efeito dominó. Por isso que a Bíblia fala, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amém? Todos pecaram. Mas, assim como que por um homem entrou o pecado, por Jesus também entrou, a justiça. E por Jesus, e em Jesus, Deus nos justifica.
Deus nos justifica em Jesus. Deus nos justifica na cruz. Na cruz fomos reconciliados, na cruz fomos libertos, na cruz fomos salvos. Amém? Mas vamos lá aqui, que senão vou ficar pregando aqui, aí eu não faço a leitura, mas vamos dar sequência aqui. Glória a Deus, para nós terminarmos aqui a leitura. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Olha o que Paulo fala. Na verdade, o pecado que habita em mim, isso aqui quer dizer também a natureza, né? Nossa natureza pecaminosa. É claro que quando nós aceitamos Jesus, o pecado não reina mais em nós. É claro que o velho homem está morto. Mas a cada dia nós temos que lutar, porque a cada momento o velho homem ele quer ressuscitar. Mas o pecado não reina mais em nós. Quem reina em nós é Jesus, é o Espírito Santo de Deus. Amém? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Olha o que Paulo fala. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, olha a luta que Paulo está falando entre o homem espírito, né? Entre o espírito e a carne. Tanto que a epígrafe, o título diz assim: a lei opera em nós a morte, a luta da carne com o espírito. Mas ele conclui assim, ó: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Agora Romanos capítulo 8. A nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito, de santidade e adoção. Então, nós vivemos não mais segundo a carne. Não é mais o pecado que reina em nós. Porque o nosso velho homem foi crucificado com Cristo lá na cruz do Calvário. Então nós andamos hoje em novidade de vida pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quero abrir um parênteses e dizer: você é templo, nós somos templo do Espírito Santo. Amém? Vamos dar continuidade aqui. Glória a Deus. Romanos capítulo 8. Portanto agora, nenhuma condenação. Rabassou, decanta, rabassou. Portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando a seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vou até marcar. Então é isso, não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são da carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. É vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Olha aqui, Quando a Bíblia fala da carne,
Está falando da natureza pecaminosa, do velho homem. Quer dizer, o velho homem desagrada a Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o poder pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Forte isso, né? Olha o que Paulo fala. Quer dizer, os que estão na carne não podem agradar a Deus, os que estão no pecado não podem agradar a Deus. Amém? Amém? Deus abençoe. Então, olha só. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito, que em nós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Nós temos que mortificar as obras do corpo. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo, com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que olha só que Paulo fala, que lindo. Porque para mim, Paulo fala, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Não se compara. As provas, as lutas não se compara com a glória que há de ser revelada. Nada se compara. As aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de quem também a mesma criatura será liberta da servidão da corrupção, para a liberdade da glória do Filho de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmo, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito ajuda as nossas fraquezas. Forte, né? E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu também o predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
E aos que predestinou, a esses também. A gente pode ver que predestinou sempre está no plural, nunca no singular, porque predestinou a igreja. Não essa questão, né, não quero entrar, a questão de Calvino, arminianismo, né, Armínio, Calvino, mas a predestinação não é individual. A igreja está predestinada a ser arrebatada, a igreja está predestinada, amém? A passar a eternidade com Cristo. Então, predestinação sempre no plural, a igreja predestinada, amém? Porque nós podemos resistir à graça sim. Aquele que está de pé, toma cuidado para que não caia, amém? E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes, que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então Jesus está à direita de Deus. Ó. Jesus morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação, está à direita de Deus e intercede por nós, intercede por nós, intercede por nós. Forte, né? Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Além de estar à direita de Deus, intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Por aquele que nos amou, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. E nós podemos ver isso no livro que nós lemos de Jó. Ó, porque estou certo que nem a morte, olha só, nem a morte. Paulo fala assim, eu sei que o meu Redentor vive. Ó, nem a morte. Claro que nós podemos ir também, Jó perdeu tudo. Enterrou 10 filhos, ó, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar ao Senhor, finalizamos a nossa leitura, concluímos a nossa leitura, definimos a nossa leitura, 48º dia de 100. Vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus. Só nos resta agradecer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor, por este momento onde concluímos, finalizamos, meu Pai, esta leitura. Glória a Deus, eu te agradeço por este momento. Espírito Santo de Deus, que o Espírito, em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa nos fazer lembrar, nos ensinar, fazer uma boa exegese, uma ótima interpretação da tua palavra. Eu te agradeço em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus.